A pergunta do Marcelo foi a seguinte, ó. Por exemplo, numa turbulência enorme, você toma uma ascendente. Aí você sobe quase 200 pés. Como que eu faço para manter o avião nivelado e sem variar proa e altitude numa condição dessa? Então ele extrapolou, inclusive, ao conteúdo programático de um curso normal de piloto privado avião, porque ele chegou no conceito de juntar conhecimentos de turbulência, quer dizer, nós estamos falando da massa de ar, com o conceito de controle do avião e com o conceito da técnica de pilotagem no início do aprendizado do voo. Então isso é altamente pertinente e eu agradeço demais o Marcelo por ter feito esta pergunta. Então, Marcelo, sem muita enrolação, vamos à sua resposta. Ó, a primeira coisa que a gente precisa quebrar, desmistificar, é um conceito que muitos dos meus alunos apresentaram no início da instrução aérea, que é o conceito de que, ao ingressar numa camada de ar que tenha uma movimentação ascendente ou descendente, o avião acompanha essa massa de ar, porque ele está imerso na massa de ar, e aí quando a massa de ar sobe, o avião sobe. Quando a massa de ar desce, o avião desce. Eu ouvi isso de muitos alunos. E esta é mais uma daquelas nossas percepções intuitivas, mas que estão erradas. Né? O avião, ele não sobe junto com a massa de ar ascendente e ele não desce junto com a massa de ar descendente. Esse comportamento é para os aeróstatos, ou seja, aqueles equipamentos mais leves que o ar e que se utilizam do fenômeno do empuxo para se manter sustentado na massa de ar. Então, o balão, o dirigível, o paraquedas, a pipa que a gente empina. Então, essas coisas, esses aeróstatos, de fato, quando a massa de ar sobe, eles sobem. Quando a massa de ar desce, ele desce. E, inclusive, eu diria para você assim, ó, muito piloto de planador, ó, planador é mais pesado que o ar, mas muito piloto de planador vai buscar girar térmica, porque ele acha que a massa de ar da térmica está subindo, o planador vai subindo junto com a massa de ar. Em verdade, o planador sobe, mas não é porque a massa de ar está subindo. E esse é o primeiro conceito que eu preciso explicar para mostrar para o Marcelo e para todos que estão nos assistindo como controlar o avião dentro de um voo turbulento. Então, esse é o primeiro passo que a gente vai seguir. Para eu conseguir explicar, aí não tem jeito, eu vou lançar a mão do meu avião, a minha maquetezinha, porque eu não estou dentro do avião voando com vocês, então eu preciso utilizar a minha maquete e vou usar a minha varinha mágica para mostrar para todos aí a direção e o sentido do vento relativo atuando no aerofólio para a gente entender o fenômeno de por que o avião sobe quando a massa de ar está subindo e por que o avião desce quando a massa de ar está descendo, porque não é pelo fenômeno da aerostação, é pelo fenômeno de reações aerodinâmicas. E nós vamos fazer isso agora. Por isso que eu estou aqui no painel, estou de pé, e a gente vai usar também as referências aqui no painel. Bom, começando do começo, vamos para o voo reto e nivelado, que foi o tema do vídeo de ontem, esse que gerou bastante interação com a comunidade de aviadores aqui do canal. O que acontece quando o avião está voando? Você tem a ação do vento relativo sobre o aerofólio, e é essa reação do vento relativo sobre o aerofólio que gera a reação aerodinâmica no aerofólio que faz o avião se sustentar. Então, você sabe todo aquele conceito de aerodinâmica, a resultante aerodinâmica produzida pelo vento relativo ao passar pelo aerofólio, ela é perpendicular à corda média do aerofólio, e por ser perpendicular, ela está apontada para trás, aí ela tem uma componente horizontal, que é o empuxo, ela tem uma componente vertical, que é a sustentação, e é essa que nos interessa, mas o fato é, você tem vento relativo, você tem aerofólio, e eu vou dar uma exagerada aqui para você entender, ó.
você tem ângulo de ataque. Ângulo de ataque. Então, é assim, ó. O aerofólio, ele voa com um ângulo de ataque em relação à direção do vento relativo. Eu estou exagerando. Na verdade, ele fica bem paralelozinho assim, ó. Normalmente, a corda média da asa vai fazer ali no voo reto e nivelado, a corda média da asa vai fazer um ângulo de ataque ao vento relativo entre 2, 3, 5 graus no máximo. Qualquer coisa acima disso, o avião sustenta mais que o peso e o avião sobe. Qualquer coisa menos do que esses 2, 3 a 5 graus, a sustentação diminui, fica menor do que o peso e o avião vai para baixo. Então, o que é o voo reto e nivelado? Basicamente, eu tenho o avião se deslocando numa direção idêntica à do vento relativo, porém em sentido contrário. Daí o conceito de vento relativo. E esse voo é sustentado por um pequeno ângulo de ataque em relação ao vento relativo. Ok? Então, isso é o voo reto e nivelado. Por isso que eu disse para vocês, olha, o nosso maior amigo para manutenção do voo reto e nivelado não é o altímetro. O altímetro é a referência primária de altura ou altitude. Por isso que o nome dele é altímetro. Então, se você quer saber a que altura ou a que altitude você está voando, é para o altímetro que você tem que olhar. Mas ser a referência básica de altitude / altura não eleva o altímetro a também ser a referência básica para a manutenção do voo reto e nivelado. A referência básica para a manutenção do voo reto e nivelado é esse cara aqui, ó. Esse é o nosso amigo, é o climb. Porque a sensibilidade do climb às variações de pressão estática que o avião experimenta ao trocar de nível de voo, as reações do climb, por uma questão de construção do aparelho, do instrumento, a sua reação, a sua sensibilidade é muito maior do que a do altímetro, que tem retardo. Então, o nosso grande amigo aí é o climb, e isso foi falado no vídeo de ontem. Muito bem, partindo deste conceito do voo reto e nivelado, e que ele tem mesma direção e sentido contrário do vento relativo, o que a gente vai fazer agora? A gente vai jogar esse avião ingressando aqui numa massa de ar ascendente. Por exemplo, um planador pegando uma térmica, que é uma camada de ar ascendente. Olha o que vai acontecer, presta atenção. Quando você está voando reto e nivelado, no ar calmo, o vento relativo está praticamente horizontal. Então você está voando reto e nivelado em relação ao chão, e eu posso dizer que você está voando paralelo ao vento relativo. Mas quando você ingressa numa camada de ar ascendente, você passa a ter uma componente vertical de vento relativo. A componente horizontal do vento relativo é dada pela própria velocidade de deslocamento do avião, daí o nome vento relativo, ou seja, é a massa de ar em relação ao aerofólio. Pode ser um vento de verdade, ou pode ser um ar calmo com a velocidade do avião. Ou pode ser as duas coisas. Mas você tem, no voo reto e nivelado, apenas a componente horizontal do vento relativo. Quando você encontra uma massa de ar ascendente, aí você tem um vento relativo com uma componente vertical. E o seu aerofólio, que não sabe o que é vento horizontal, o que é vento vertical, o que é vento relativo, ele não sabe. Ele apenas reage à passagem das moléculas de ar na superfície do aerofólio, né? Então, se você tem uma componente vertical e você tem uma componente horizontal, ora, a soma desses dois vetores vai dar um vento relativo na diagonal. Agora, olha aqui o que vai acontecer, ó. Você estava voando reto e nivelado, então você tinha o eixo longitudinal do avião paralelo ao vento relativo. Entrou numa camada de ar ascendente. O vento relativo ganha uma componente vertical. Portanto, a resultante desse vento relativo, com uma componente horizontal e uma componente vertical, ela é inclinada. O aerofólio agora começa a enxergar um vento vindo aqui, ó, com um ângulo de ataque resultante muito maior do que aqueles 2, 3 ou 5 graus do voo reto e nivelado. Se o aerofólio começa a enxergar um ângulo de ataque maior, o que acontece com a sustentação? A mesma coisa que acontece com a resultante aerodinâmica. A resultante aerodinâmica aumenta, porque o ângulo de ataque aumentou,
e, consequentemente, a sustentação aumenta. Fica maior do que o peso. Aí o avião sobe. Então, olha que interessante. O avião não está subindo pelo mesmo fenômeno que o balão sobe, que é impulsionado pela força de empuxo, porque ele é mais leve do que o ar. O avião está subindo porque aerodinamicamente, ao entrar numa camada de ar ascendente, ele experimenta um ganho de reação aerodinâmica e por isso ele sobe. Vento relativo nessa situação e o avião nessa é a mesma coisa que o vento relativo nesta situação e o avião nessa. Ora, se nessa situação o avião sobe, nesta situação ele vai subir também. É por isso que o avião sobe, toma esse tranco para cima, que o Marcelo colocou aqui, ele exemplificou. Entrei numa camada de ar turbulento, peguei uma ascendente, ganhei 200 pés. É porque a sua sustentação aumentou, Marcelo. Vamos fazer o mesmo raciocínio agora com uma camada de ar descendente. Então, de novo, eu estou voando reto e nivelado, o meu vento relativo só tem componente horizontal, eu ataco essa componente horizontal com ângulos baixos, 2, 3, no máximo 5 graus, mas de repente eu entro numa camada de ar descendente. O meu vento relativo ganha uma componente vertical. Só que agora essa componente vertical tem o sentido da força-peso, para baixo. Componente vertical para baixo, componente horizontal contrário ao sentido de voo, resultante deste vento relativo. É isso aqui, ó. O meu avião estava voando assim, começa a enxergar um vento assim, ó. O que acontece? Aqueles 2, 3 ou 5 graus que eu tinha voando reto e nivelado, passam a negativo agora. A minha sustentação desaba. E se a minha sustentação desaba, o peso ganha a guerra e me puxa para baixo, o avião começa a descer. Então, o avião não desce simplesmente porque ele entrou numa camada de ar descendente e essa camada de ar jogou ele para baixo. Ele não é balão, ele não é paraquedas. Ele desce porque a sustentação repentinamente diminui, cai, porque muda a direção do vento relativo. Então, o mesmo exemplo. Se você tem o vento relativo e o avião nessa atitude, o avião está descendo. É a mesma coisa que você ter o avião reto e nivelado e o vento relativo nessa direção. Ele vai começar a descer. Marcelão, então é isso. Entendeu por que um voo turbulento faz o avião subir ou descer, dependendo de como você pega o vento, a massa de ar ascendente ou a massa de ar descendente? Então, pessoal, aeródinos, os mais pesados do que o ar, avião planador, helicóptero, ao pegar uma massa de ar ascendente ou descendente, portanto um voo em meio à turbulência, ele responde aerodinamicamente ganhando ou perdendo sustentação de maneira praticamente instantânea. É isso que faz o avião sacudir, pular lá para cima ou vir para baixo. Vocês devem ter visto aí pela internet já alguns vídeos de passageiros a bordo de cabines dos aviões de linha, dos aviões comerciais, que são pegos de surpresa por voo turbulento e dá aquela balançada, quem está sem cinto de segurança cola no teto, se machuca. É porque este ganho ou esta perda de sustentação ao entrar numa massa de ar ascendente ou numa massa de ar descendente, esta perda ou esse ganho de sustentação é explosiva, instantânea. E o avião sente isso muito rapidamente. Então, não é reação de empuxo, não é aerostação, é reação de aeródino, de aerodinâmica, produzido na asa. Bom, explicado a origem do fenômeno, por que eu pego um voo turbulento, o avião sobe ou desce, agora a gente vai para a técnica de pilotagem. Como fazer? Porque foi essa a pergunta do Marcelo. Então lembra o seguinte, ó. Primeiro, como que eu sinto o voo turbulento? Eu gostaria de falar como eu falo nos meus briefings presenciais, mas aí é um palavrão e provavelmente nós vamos ser barrados aqui no canal. Então eu vou dizer assim, ó, a sensibilidade para isso, para o voo turbulento,
está atrelada ao sentido do tato, o toque. Então você está sentado ali na cabine do seu avião. Você sente a turbulência no peso das nádegas ali no assento do avião. Quando a nádega cola no assento, isso é G positivo. Significa que você entrou numa camada de ar ascendente e o avião instantaneamente ganhou sustentação, ele sobe. Quando a pressão nas nádegas se alivia, ou seja, você tem uma tendência a se levantar do seu assento, isso é o G negativo. Isso é sinal de que você está entrando numa camada de ar descendente e a sua sustentação está caindo, sendo praticamente zerada de maneira abrupta e o avião está vindo para baixo. Então, a sua sensibilidade é nas nádegas, é aonde o tato está sentindo o seu apoio com relação ao avião, ok? Então você precisa condicionar o seu reflexo mecânico, o seu domínio psicomotor, a sentir esta pressão ou essa depressão, essa diminuição de pressão aqui nas nádegas, em contato com o assento, e aí condicionar o seu reflexo para manobrar o seu avião contrariando essa atitude. Poxa, como é que eu faço isso? Sentiu a nádega colando no assento, é G positivo. Como é que eu contrario o G positivo? Com G negativo. Como que eu comando o G negativo? Picando o avião. Sentiu as nádegas descolando do assento, é G negativo. Como é que eu controlo? Como é que eu faço a contrariedade do G negativo? É com G positivo. Cabrando o avião. Então a turbulência te jogou para cima, você espeta o nariz do avião para baixo. A turbulência te jogou para baixo, você espeta o nariz do seu avião para cima. Então o que vai acontecer? Você vai começar a variar essa atitude aqui. Se essa for a atitude de voo nivelado, ok? Se essa for a atitude do voo nivelado, quando você tomar uma corrente de ar descendente, ele vai te jogar para baixo. Você tem que fazer o quê? Cabrar o seu avião. A atitude vem aqui para cima. Se você está voando nivelado e você pega uma camada de ar ascendente, o avião vai querer subir. Você tem que espetar o avião, picar o avião. Essa atitude vem aqui para baixo. O que acontece é que na prática você está comandando de maneira quase que instantânea também voos ascendentes e voos descendentes. Pegou uma camada de ar ascendente, você precisa comandar um voo descendente. Pegou uma camada de ar descendente, você precisa comandar um voo ascendente. Mas a resposta que o avião vai te dar é nem subir e nem descer. A resposta que o avião vai te dar é manter-se nivelado. E isso vai acontecer quanto mais rápido você conseguir condicionar o seu reflexo motor. Vamos analisar agora em relação ao vento relativo. Ó. De novo. Voo reto e nivelado. Entrei numa camada de ar ascendente. O vento relativo automaticamente toma essa postura. O avião sente um ângulo de ataque maior. Ele quer subir. O que você vai fazer? Trazer o avião com o nariz para baixo. Percebe que essa atitude que você fez, ó, é essa atitude? Então, embora você esteja picando o avião, embora você esteja vendo aqui, ó, uma atitude de horizonte de voo picado, em relação à direção do vento relativo, o que você está voando é nivelado com o vento relativo. Percebeu a técnica? Ó, vamos fazer agora com a camada de ar descendente. Você está voando reto e nivelado. Entra numa camada de ar descendente, o vento relativo inclina. A sua sustentação desaba. Quando ela desaba, o que você faz? Cabra o avião. Olha o que você fez? Você fez o avião voltar a voar praticamente paralelo ao vento relativo. Então você está, entre aspas, hein, pessoal? Você está voando reto e nivelado de novo em relação ao vento relativo. A sua atitude em relação ao horizonte é de um voo cabrado. É verdade, a atitude é de um voo cabrado. Mas o avião não vai subir, pessoal. Porque em relação ao vento relativo, você continua com
o ângulo de ataque de voo reto e nivelado. Tudo é uma questão de ângulo de ataque. Ó, isso daqui é um ângulo de ataque maior do que o voo reto e nivelado. O avião sobe. Isto daqui é um ângulo de ataque menor do que o necessário para o voo reto e nivelado. O avião desce. Mas quando você tem esta mudança de vento relativo e você faz essa mudança de atitude no avião, você volta a ter o equivalente ao voo reto e nivelado. Então, o seu avião vai ficar assim. Bom, aí você vai me perguntar, ô Roberto, mas qual é a amplitude que eu tenho que dar no meu comando para eu conseguir manter a altura alterando a atitude do avião de acordo com o vento relativo? Aí, eu diria para você assim, este é o trabalho da prática de voo. Mas se você conseguiu exercitar o seu domínio cognitivo, entendendo tudo o que acontece aerodinamicamente no seu avião quando ele entra num voo turbulento, se você fez isso, se você se livrou daquela percepção errônea, intuitiva, mas errônea, de que o avião reage como um balão no voo turbulento. Se você se livrou disso, e agora você tem o domínio, o conhecimento teórico sobre o que está acontecendo, cara, você acelera o ganho psicomotor. Então você não vai precisar fazer 10 voos em turbulência para conhecer a reação do seu avião. Você vai fazer 1 ou 2 voos no máximo e você já vai entender o quanto de nariz você precisa alterar em relação ao horizonte para manter o seu avião nivelado em relação ao chão. Esse é o lance. E o comando vai ser tanto maior a cabrar e a picar, quanto maior for aquela sensação de pressão ou de depressão das suas nádegas em relação ao seu assento. É assim que a gente sente. Isso é voo por referência visual. Então, se essa é uma atitude de voo reto e nivelado, e aqui em cima, o narizão aqui em cima, é uma atitude de voo ascendente, e o narizão aqui embaixo é uma atitude de voo descendente, cuidado, porque aí o Marcelo trouxe pra gente uma variável interessantíssima que é a turbulência, que é a possibilidade de voar em rajadas de vento ascendentes e descendentes, e aí aquela atitude que seria de voo cabrado, de voo ascendente, passa a ser a atitude necessária para o voo nivelado. Aquela atitude de voo picado, o voo descendente, passa a ser a atitude de voo nivelado. Quando que essa daqui vai ser uma atitude de voo nivelado? Quando eu tiver uma descendente jogando o avião para baixo. Eu cabro e mantenho o voo nivelado. Quando que essa aqui vai ser uma atitude de voo reto nivelado? Quando eu pego uma corrente de ar ascendente. Eu preciso picar o avião para contrariá-la. E aí a minha atitude vem aqui para baixo e o voo continua sendo reto e nivelado. Olha que legal. Então, Marcelo, a sua pergunta tem uma profundidade tremenda e eu precisava lançar mão destes recursos aqui para as pessoas conseguirem entender e para que você conseguisse entender também essa interação do vento relativo. E eu posso ter ventos relativos dos mais variados, vai exigir que eu coloque o meu avião em atitudes das mais variadas, mas o movimento resultante final, ou seja, o meu centro de gravidade, estará descrevendo no espaço uma linha de voo reta e nivelada. Tá, Roberto, entendi. Mas como que eu confiro? Eu fiz lá o meu comandamento, eu estou brigando com o avião, eu estou picando, eu estou cabrando, eu estou cabrando, eu estou picando. Mas como é que eu confirmo? Como é que eu vejo se aquela quantidade de cabragem foi suficiente para evitar que o avião desça? Ou aquela quantidade de voo picado foi suficiente para impedir que o avião suba no meio da turbulência? Como é que eu faço isso? É esse meu amigo aqui, ó. É o olho no climb. Lembra que eu falei no meu vídeo? Eu vou chegar perto aqui para você ver. Você está voando, olhando para aqui, ó, olhando aqui para a atitude do voo lá fora. É voo por referência visual. Mas a todo momento você está... Olha meu olho. A todo momento você está assim, ó. Olhei para o climb e voltei. Olhei para o climb e voltei. Então, cada vez que você fizer essa correção, você dá aquela olhada para o climb. A gente chama de coringada, né?
A todo momento você está fazendo a correção, coringada, coringada, coringada e contrariando a turbulência. O teu altímetro, esse cara aqui, vai estar paradinho na altitude de voo que você designou para aquela missão. Então, eu espero que eu tenha respondido ao Marcelo pelo menos uma parte, talvez até a mais importante, da pergunta dele, que foi: como manter a altitude e a proa? Eu não vou esquecer, Marcelo, você falou da proa. A proa é uma outra história e a gente vai fazer um vídeo explicando de proa. Como manter a proa no vento turbulento. Como manter a proa em ar turbulento. Mas eu já vou deixar uma dica aqui para você. Se a técnica de pilotagem para manter o voo reto e nivelado em ar turbulento decorre de você saber qual é a referência primária de altura e qual é a referência primária de manutenção da altura. Estou falando desses caras aqui. Para você manter a proa, eu vou lançar a pergunta: qual é o comando que você tem à sua disposição na cabine que eu considero o comando primário de direção do avião? Captou a minha mensagem? Então, eu vou deixar essa pergunta em aberto, vou convidá-los, todos que estão assistindo o vídeo, vou convidá-los a interagir e colocar ali nos comentários se estão entendendo a dica que eu estou dando. Então, a dica é a manutenção de proa. E não só no voo turbulento, a manutenção de proa em qualquer fase do voo. Como é que eu faço? Dica: qual é o comando que eu tenho na cabine à minha disposição para controlar o voo, que é considerado o comando primário de direção? Escreve aí nos comentários o que você acha, porque isso até vai ajudar a orientar a como produzir o conteúdo tratando de controle de proa. Isso é importante para a gente. Mas, Marcelo, a gente vai tratar disso ainda. Eu espero que com esse vídeo de agora eu tenha conseguido ajudar você nos seus próximos voos e você tenha certeza disso. Você já vai entrar no próximo voo com turbulência, você não vai ganhar 200 pés nem perder 200 pés. Talvez você vá ganhar ou perder 50 pés. Esse cara aqui, ele vai mexer 50 pés aqui, para mais ou para menos, tá? Talvez. Por quê? Porque agora você sabe o que está acontecendo. Cognitivamente, você tem domínio sobre tudo que está acontecendo. Cara, o pé e mão vem rápido. Esse é o objetivo do canal. O objetivo do canal é exercitar no chão o seu domínio o seu domínio cognitivo, para que quando você for para o voo é caro. Para que quando você for para o voo, rapidamente você consegue dominar o controle psicomotor do avião. É isso que a gente quer. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar demais no seu próximo voo turbulento. Na verdade, a gente nunca deseja isso para um aluno, tá? Para o aluno a gente diz assim: bons voos em céu de brigadeiro. Céu de brigadeiro é aquele céu azul, claro, tempo frio, o ar bastante denso, o avião voa nivelado, durinho, seguro, sem tremedeira, nada. É isso que a gente deseja para os nossos alunos. Mas eu tenho certeza que agora, se você for para um voo turbulento, aquele céu que não é de brigadeiro, você vai safar a sua situação, porque você aprendeu. Claro, 1, 2, 3, 10 repetições dessas serão necessárias para você conhecer as amplitudes de comando do seu avião. Mas uma vez, cara, que você tenha conseguido esse domínio de amplitude, você não vai se assustar mais com nenhum voo turbulento. Nem você e nem as pessoas que estão nos assistindo, pegando carona nessa sua pergunta, que foi fantástica, foi uma pergunta essencial. Para quem está chegando agora, não me conhece, eu sou Roberto Fernandes, eu sou preparador de pilotos já há mais de 20 anos, eu sou instrutor de voo de avião e de helicóptero. E este canal foi criado justamente com a intenção de ajudar você a exercitar o seu domínio cognitivo para acelerar o processo de ganho de conhecimento psicomotor e conseguir conquistar a proficiência necessária para realizar o seu primeiro voo solo dentro do pacote de 20 horas do curso de piloto privado de avião,
que se encaixa ali na fase chamada fase de pré-solo. Esse é o nosso objetivo. O objetivo é que você aprenda e, ao aprender, siga para o voo mais tranquilo. Se o conteúdo foi bom para você, se te interessou e se ele te ajudou, primeiro que eu gostaria de saber. Então eu sempre deixo aqui a nossa mascotezinha, o C3PO. Curta, comente aqui no espaço do canal, por favor, nas nossas redes sociais. Compartilhe. Esse é o C3P. Agora, o que é o O? Então curta, comente, compartilhe, participe, e o O é o outra vez. Assista outra vez, e outra, e tantas vezes quantas forem necessárias, até que você seja capaz de reproduzir o conteúdo desta aula ou deste briefing para alguém, ou seu colega de curso de piloto privado, seu colega de quarto lá na escola, não importa. Se você conseguir reproduzir o conteúdo do briefing, é porque você aprendeu. Lembre-se disso, conhecimento é a única coisa que você consegue acumular compartilhando. Então eu espero você no meu próximo briefing, espero que o Marcelo responda aqui nos comentários se está satisfeito com a resposta, ou pelo menos com a resposta da parte de controle e manutenção do voo reto e nivelado, ainda sem falar da proa. Tá bom, pessoal? Bons voos a todos. Embora tenhamos aprendido a voar em céus turbulentos, céus de brigadeiros a todos vocês, e a gente se encontra no nosso próximo briefing de voo. Até lá, pessoal!